Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, o nível de covardia da extrema-direita é um absurdo. Vazou o áudio do Flávio Bolsonaro ali, dos conchavos dele com o Porcário, principalmente para da verba que, segundo aí o que foi apurado, era para ser 135 milhões de reais. Acabou que foi passado 71 milhões porque já estava ali estourando o escândalo do Banco Master. Aí cessou a fonte ali, o pasto murchou e o gado não tinha mais onde comer. Por isso que ele estava cobrando. Mas enfim, só que ele já gravou um vídeo aí falando que, olha o tanto que esse cara é covarde, que esse safado, esse canalha é mentiroso e covarde. Porque a pior parte desses caras que tem conchavo com eles, eu acho que para essas pessoas a pior parte é a covardia. Porque ele falou que só conheceu o Borcari em 2024. O Banco Master só existiu porque foi no governo do pai dele que o então presidente do Banco Central do Brasil, o Campos Neto, a pedido, junto com o Bolsonaro, com toda aquela corja daquele maldito desgoverno, fizeram com que esse banco viesse a ser o que ele foi. O maior escândalo financeiro do Brasil e talvez do mundo de todos os tempos. Olha o tanto de gente, pessoal, isso você só escuta falar, 40 milhões, é 18 milhões, é 100 milhões, é 130, é brincadeira um troço desse. Agora, a grande mídia apoia, sabe por quê? Porque só para a Globo, que nós sabemos aqui por alto, só em relação àquele Banco Will, foram 160 milhões que veio do Banco Master para a Rede Globo para patrocinar uma parte ali do programa do Luciano Huck. O Luciano Huck ele ganha 4 milhões de reais por mês, mais de 4 milhões de reais por mês que esse cara ganha. Não estou falando que ele é profissional, ele está ali, fez o contrato dele, está ganhando o dinheiro dele agora. O dinheiro que vem para bancar é tudo dos patrocinadores. A Globo paga os seus funcionários, claro, com dinheiro dos patrocinadores, e quanto mais dinheiro, melhor. Vocês imaginam uma coisa, eles começaram a apoiar o Jair Bolsonaro ali, desde a época quando ele foi candidato à primeira eleição. Na reeleição, a única coisa que fez com que o Bolsonaro não fosse reeleito, a grande mídia não conspirou para isso, porque eles ficaram com medo. Eles sabiam que se eles dessem um golpe, se tiver alguém da direita, aparecer alguém de extrema direita, e eles confiarem que o cara vai ser eleito presidente, o cara vai dar um golpe, e esse golpe vai ser bom para eles, para a grande mídia, para os grandes banqueiros, para os grandes empresários, eles apoiam, e o cara acaba sendo eleito. Vejam na época do presidente, do governo do Collor, da campanha para presidente do Collor, quem é que sabia quem era o Collor? Ninguém sabia quem era Collor de Mello, ninguém tinha noção desse cara. Eles puxaram, o cara foi criado aqui em Brasília, o cara vivia aqui em Brasília. Eu me lembro da época do Fernando Collor, ele enquanto adolescente, era ele e outros que estiam aqui, Fernando Collor, Paulo Otávio, Luiz Estevão, Antônio Venâncio Júnior, esses caras eram considerados os playboys da época, e eles pintavam e bordavam aqui em Brasília. O balão do aeroporto aqui, que hoje é bem diferente, tem ali um viaduto, algumas coisas, mas era considerado o ponto crítico final de semana, que eles iam para ali, com os seus carrões da época, para ficar aprontando o terror, com rachadinha, com pega, com manobras perigosas, enfim. Esses caras são levantados pela grande mídia. Ninguém sabia quem era aquele cara. Agora, quando o cara passa 28 anos como deputado federal, não tem um projeto de nada desse cara. E ele foi eleito presidente da República, porque a grande mídia levantou ele. Aquela fakeada foi o ponto principal. E tudo isso tem a ver com o que está acontecendo hoje. Esses escândalos financeiros, todos foram daquela época. Eles vivem chamando o Lula de ladrão. Todo bolsonarista, todo cara de extrema direita chama o Lula de ladrão. Nunca foi provado nada contra o cara, nada contra ele. O juiz que botou ele na cadeia por fatos indeterminados, não tinha prova nenhuma. Hoje está provado que ele é um safado, ele é um corrupto, ele é um canalha, ele é um covarde, entendeu? Que queria ser presidente da República. Viu, na reta final, viu que não dava, aí passou, foi candidato a senador e foi ali com chave com o Bozo,
Acabou sendo ministro da Justiça achando que ele ia ter alguma coisa. Não fez nada, que o Bozo não deixava. Então, falou mal do cara, xingou o cara, a família do cara. Agora se filia ao PL. Olha o tanto que esses caras são covardes. O Marreco, o Dallagnol, todos são covardes, todos são canalhas. Eles queriam estar ali no poder pelo poder. Existem muitas investigações, é porque no Brasil, infelizmente, as coisas demoram a acontecer. A justiça é muito lenta, muito devagar, porque as coisas demoram demais a acontecer. Mas todos esses caras são envolvidos com falcatrua. O Banco Master nasceu ali. Olha os câmbios desse banco, quem esse cara conseguia ter na mão dele? Governador de Brasília, governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo. Todos, se você for ver, a política quase todos os estados do Brasil, políticos ali mais influentes, estão na mão desse cara. Olha o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, o cara tinha uma mesada por mês desse cara, mesada não, propina. A grande mídia chama de mesada. Que mesada? O Ciro Nogueira não é filho dele, não é sogro dele, não é pai dele, não é porra nenhuma. Para ter mesada, é corrupção, é propina que vem desses caras para ele manter. Quando o Ciro Nogueira quis aprovar algumas coisas em relação para aumentar esse fundo de garantia dos bancos de 250 mil para R$1 milhão, para que ele pudesse estender mais os negócios, pudesse roubar mais enquanto o banco estivesse ali, foi tudo escrito, foi ali tudo, tudo feito pelos advogados do cara, pelos assessores do Vorcaro. E ele pôs ali, entrou com esse pedido na Câmara, no Senado, como se fosse um projeto dele. Não, é tudo armado. Então, assim, mas os caras, tanto dinheiro que esse cara deu para esses caras, não, eles facilitavam para que ele roubasse muito. E no caso, o cara facilitaria para o cara roubar 40 bilhões. Aí o cara dá para esse imbecil ali 20, 40 milhões. O cara conseguiu 40 bi. Ele vai passar para o idiota lá, pro propineiro ali, ele vai passar para o cara ali 20 milhões, 40 milhões, não é nada. Quem fez esse banco nascer, esse banco via ser o que ele foi, e envolver todo esse rombo financeiro, foi no governo do Bozo. O Bozo, os seus assessores, o Paulo Guedes, o então presidente do Banco Central indicado pelo Bozo, que fizeram esse banco vinha a ser o que ele foi. Aconteceu tudo o que aconteceu em relação a isso. Por quê? Aí ele vai financiar um filme do cara, 132 milhões, 135 milhões de reais, ele conseguiu bilhões e bilhões. Isso aí para ele não é nada, ele não está dando, ele está ali devolvendo para o cara ali um pouco daquele que ele conseguiu. O cara conseguiu bilhões e bilhões, 130 milhões não é nada, 20 milhões não é nada, entendeu? É assim que funcionava. Agora, ninguém chama os bolsonaristas, o gado, os bagres, como o Coronel Cid chamava, os bagrezinhos, eles não vão entender, porque, primeiramente, bagre, quando você quer chamar a pessoa de burra, você chama a pessoa de cabeça de bagre, porque o bagre não tem, acho que não tem cérebro, deve ser por isso. Eu nunca parei para pensar nisso, mas enfim. Então, os bagres, como o Coronel Cid chamava eles, os bagres, o gado, eles vão negar sempre, eles nunca vão assumir que o Bozo é ladrão, é a falcatrua que ele fez, que ele queria destruir o Brasil, ele junto com o Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes, que ele mesmo falava, economia com o Paulo Guedes, ele não entende nada disso. Aliás, ele não entende nada de nada, absolutamente nada, ele só entende de tiro, porrada, bomba, agora todo mundo está vendo que até isso era mentira. Era só arrogância, era só arroto, é tanto que ele vive arrotando agora direto, entendeu? Vive soluçando direto. Porque era tudo, era um bunda mole, um frouxo, era um imbrochável, um imorrível, que não sei o que lá. Agora vive aí com mimimi para todo lado, chorando, caindo das camas, caindo das pernas. É assim que eles são. Eles são tudo fachada, é tudo máscara de papel, rasga à toa. E estão rasgando todas elas agora. E ainda bem que o André Mendonça, eu acho que ele acordou, foi colocado ali pelo Bozo para apoiar, para fazer tudo ali assim que o Bozo pensava, mas eu acho que ele acordou. Se realmente ele é evangélico, ele é um homem de Deus, como eles falam, ele tem que ser correto, ele tem que agir corretamente. Agora é ruim a gente ouvir o tempo todo, vindo dessa extrema-direita desgraçada, chamar o cara de ladrão, Lula ladrão, 9 dedos, não sei o que lá, mas nunca foi provado nada contra o cara, nada. E contra essa corja maldita é todo dia.
Todo dia, todos eles, de mamãe na caducano, estão envolvidos. Aí acontece as falcatruas. Se fosse no gabinete de um deputado federal do PT, de qualquer partido ali que apoia o governo, aqueles 500 mil reais, que só tinha 470, mas foram 500 mil reais no apartamento do Sóstenes, até hoje estariam falando, estariam fazendo tudo, talvez o cara já tivesse sido caçado, tudo. Mas como é da extrema-direita, a própria mídia, eles embutem, entendeu? Eles não falam nada, eles ficam ali embutidos, ninguém comenta nada, porque se começar a comentar, acaba sobrando para eles. Eu quero ver o que essa Malu Gaspar vai fazer agora, com tudo isso que vem à tona. Ela ficou o tempo todo batendo ali na tecla para que fosse feita alguma coisa. O careca do INSS, ele foi preso para ver se ele falava alguma coisa contra o filho do presidente Lula. Você vai ser preso e você quer sair, então fala alguma coisa do cara, envolve o cara nisso. E o cara, eu acho que foi correto, porque ele não tem nada. E como é que ele ia provar que tinha alguma coisa contra o filho do presidente Lula? Agora, quando a extrema-direita tem, se vocês verem escândalo do INSS e esse rumbo desse Banco Master, só tem pessoa da extrema-direita. Se tiver alguém da esquerda, que pague, mas não tem ninguém da esquerda, não tem ninguém ali ligado ao governo que tem alguma coisa a ver com isso. É só da extrema-direita, é de mamãe na caducano. Isso é culpa de quem votou nessa corja maldita para colocar eles lá. Quem pôs essas desgraças lá no Congresso Nacional, que é considerado o pior Congresso Nacional de todos os tempos? Congresso Nacional, inimigo do povo, é o que é. Hugo Marmota está envolvido, Davi Alcolumbre está envolvido, todos eles, Arthur Lira, todos esses caras ali da direita e do centrão, estão envolvidos nisso, pessoal. Isso não é brincadeira. Então vamos fazer esse ano, o que eu falo aqui sempre, varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira. Porque o que o Rachadinha falou nesse vídeo dele que está circulando aí, que não conhecia o Vorcaro, conhecia o Vorcaro em 2024, pelo amor de Deus, né? O cara é o que é por causa do pai dele, por causa do desgoverno do pai dele, do presidente do Banco Central da época, enfim. E o cara falar que não conhece o cara, é muita covardia, é muita canalice. E eu espero que esse Vorcaro, sabendo disso, que ele acaba sabendo disso sim, apesar de estar preso, ele fica sabendo, os advogados dele, que não devem ser poucos, chegar aos ouvidos dele isso e ele botar para ferrar, entendeu? Não precisa inventar nada, basta ele botar para fora aquilo que tem ali. Ele é um arquivo vivo total. E tem que ter muito cuidado. É isso aí.